pessoal, nós vamos dar início a mais uma aula de Química. O tema da aula de hoje é hidrocarbonetos. Nós vamos falar sobre alguns tipos de hidrocarboneto, como calcular a fórmula desses hidrocarbonetos a partir do nome, tá? E para vocês terem ideia do número de carbonos e hidrogênio que é formado por esses grupos, tá? Então, os alcanos, eu tenho hidrocarbonetos de cadeia aberta, então não posso ter ciclo. Essa cadeia aberta ela pode ser normal, ou seja, normal linear, né? E ramificada também, ela pode ter ramificação, tá? E é saturada, ou seja, não tem dupla ou tripla ligação. A fórmula geral é CnH2n mais 2. Como que vai funcionar essa fórmula geral? Quando eu tenho pentano, por exemplo, pente, nós temos aquela tabela lá que vocês podem consultar. Pente é quando eu tenho 5 carbonos. Então, seu N, no caso do pentano, vale 5. Então, quantos hidrogênios você vai ter? O hidrogênio é calculado por 2 vezes N mais 2. Então, 2 vezes 5, 10, mais 2, 12. Então, a fórmula do pentano é C5H12. Nonano. Nonano, non, é de 9. Então, ele é C9. 2 vezes 9, 18, mais 2, 20. Alcenos. São hidrocarbonetos de cadeia aberta e insaturada. Ele tem apenas, os alcenos, gente, tem apenas uma ligação dupla, tá? E pode ser tanto ramificada quanto linear ou normal, tá? Então, ele pode ter ramificação, não tem nada que impeça isso. A fórmula geral é CnH2n. O exemplo é o eteno. O eteno, et, são 2 carbonos, tá? Então, ele é C2. 2 vezes N. Se N vale 2, 2 vezes 2 é 4. Então, a fórmula do eteno é C2H4. O propeno é C3. Prop são 3 carbonos. Então, o N dele vale 3. 2 vezes N é 6. 2 vezes 3, 6. Os alcadienos são hidrocarbonetos também de cadeia aberta, não formam ciclos, e são insaturados. Só que, dessa vez, eles possuem 2 ligações duplas entre os carbonos, tá, gente? Então, por isso que é dieno, são 2 ligações duplas. A fórmula geral é CnH2n-2. Como que eu faço o cálculo aqui nesse caso? Se você tem o pente, então você tem 5 carbonos, tá? E o N vale 5. 2 vezes 5, 10. Menos 2, 8. Então, toda vez que você tiver um alcadieno, ou seja, 2 duplas, você tem que calcular fazendo CnH2n menos 2. O but são 4 carbonos. Então, vamos lá. 2 vezes 4, 8. Menos 2, 6. Então, a fórmula do but 1,2 de N é C4H6. Alcinos são hidrocarbonetos de cadeia aberta, insaturada, que possui uma ligação tripla, tá? Essa ligação tripla, ela vai ser obrigatoriamente entre os carbonos, né? Para ser considerada uma ligação entre os carbonos ali. Fórmula geral, CnH2n-2. Ela parece com alcadieno, tá? É a mesma fórmula geral para os dois. Então, o etino, por exemplo, et, 2 carbonos. Então, o N vale 2. 2 vezes 2, 4. Menos 2, 2. Então, a fórmula dele é C2H2. O propino. A fórmula molecular prop é sempre 3 carbonos. Então, ele é C3. 2 vezes 3, 6. Menos 2, 4. Ciclanos. São hidrocarbonetos de cadeia fechada. Então, aqui a gente chegou nos ciclos e é saturada. Então, não pode ter dupla ou tripla. E toda vez que eu tiver cadeia fechada, a fórmula geral é parecida lá quando eu tenho um alceno, tá? É CnH2n. Ciclo propano. Então, é o ciclo de 3 carbonos prop. Então, C3. 2 vezes 3, 6. Então, eu tenho C3H6 aqui para o hidrogênio. Ciclo pentano. Eu tenho 5 carbonos. 2 vezes 5, 10. Tá? Então, é C5H10. E os ciclenos são hidrocarbonetos de cadeia fechada e insaturada. Apresentam uma ligação dupla, novamente apenas uma, tá, gente? A fórmula geral é CnH2n-2, que é parecida tanto com o alcino quanto com alcadienos, tá? O ciclo propeno é um exemplo.
próprio 3 carbonos. Então, N vale 3. 2 vezes 3, 6. Menos 2, 4. Essa é a fórmula molecular do ciclopropeno, tá? E do ciclo penteno? Pente, 5 carbonos. Então, ele é C5. C, 5. Então, N vale 5. 2 vezes 5, 10. Menos 2, 8. Pessoal, era só isso que eu tinha para falar com vocês. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, ok?